Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de equilíbrio químico molecular. Vamos falar sobre constantes de equilíbrio em termos de pressão e grau de equilíbrio. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? A constante de equilíbrio em termos de pressão, nós vamos chamá-la de Kp. O Kp, ele vai trazer para nós a pressão parcial dos gases. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui aquela reação clássica de formação da amônia, gás nitrogênio mais gás hidrogênio dando gás amônia. E aí, se nós fôssemos montar a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, o Kc, que nós chamamos de Kc, nós vamos colocar concentração de NH3, certo? Porque é produto sobre reagente. Concentração de NH3 elevado a 2, porque é esse 2, é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado a 3, ok? Então, aqui, se nós fôssemos expressar a constante de equilíbrio em termos de concentração. Para a constante de equilíbrio em termos de pressão, nós vamos utilizar o seguinte. Nós vamos utilizar colchete, pressão de NH3, vai continuar sendo produto sobre reagente. Pressão de NH3 elevado a 2, sobre a pressão de N2 elevado a 1, vezes a pressão de H2 elevado a 3, ok? Então, o que muda do Kc para o Kp? No Kc, nós colocamos colchete para expressar concentração. No Kp, nós colocamos parênteses para expressar pressão, ok? Na expressão do Kp, só vai entrar componentes gasosos, porque Kp é constante de equilíbrio em termos de pressão, e pressão vai se referir a componente gasoso, a gás, ok? O Kp também depende somente da temperatura, assim como o Kc, ok? Vamos ver um exemplo. Cloreto de nitrosila puro, NaOCl, foi aquecido a 240 graus Celsius em um recipiente fechado. No equilíbrio, a pressão total foi de 1 atm e a pressão parcial do NaOCl foi de 0,640 atm. A equação abaixo representa o equilíbrio do sistema. Então, vemos aqui NaOCl, reagente, vai resultar em 2NO, que é o produto, mais Cl2, produtos da reação, ok? Calcule as pressões parciais de NO e de Cl2. Então, vejam bem, nós temos que a pressão total é 1 atm. A pressão parcial do NO foi 0,640. Então, se o total é 1 menos 0,640 vai dar 0,360. Isso quer dizer que 0,360 é o NO e o Cl2. Só que aqui pede para calcular separado qual é o do Cl, qual é o do NO e qual é a pressão parcial do Cl2. Então, vejam bem, se 3 mol de NO e de Cl2, que aqui é 2 mols mais 1 mol, 3 mols de NO e de Cl2 vai dar 0,360. Se nós tivermos 2 mols de NO, nós vamos ter quanto? Vamos ter 0,240. Isso quer dizer que 0,360 menos 0,240, o que sobrar, o restante, que vai ser 0,120, vai ser a pressão de quem? Do Cl2, ok? Então, calculamos a pressão do NO, 0,240, e a pressão do Cl2, que é 0,120, ok? Calcule a constante de equilíbrio, e aí, nesse caso, a constante de equilíbrio em termos de pressão. Kp vai ser P de NO elevado a 2, vezes P de Cl, né? Nesse caso, Cl2 elevado a 1, dividido pela pressão do NaOCl elevado a 2. Agora, nós vamos colocar os valores, substituir os valores. A pressão do NO é 240, então é 0,240 elevado a 2, vezes 0,120, que é a pressão do Cl2 elevado a 1, e 0,640, que foi dado aqui no enunciado, que é a pressão do NaOCl elevado a 2. Calculando aqui, nós vamos ter que o Kp é igual a 0,017. E o Kp também é adimensional, assim como o Kc. Vejamos a relação entre Kc e Kp.
O Kp vai ser igual ao Kc vezes R, que é a constante dos gases, lembram lá do PV-nRT, vezes a temperatura elevada ao ΔN. O que é o ΔN? ΔN vai ser o coeficiente estequiométrico do produto menos o coeficiente estequiométrico dos reagentes gasosos na reação. Então, se nós tivermos essa reação, que é a reação da formação da amônia, nós vamos calcular como ΔN. ΔN vai ser produto, coeficiente estequiométrico do produto, que nesse caso é 2, menos o coeficiente estequiométrico dos reagentes, somente dos gases, tá? Nesse caso aqui é 4. Então, 2 menos 4 vai dar 2. Esse, então, vai ser o Kp, que vai ser igual a Kc vezes R vezes T elevado a 2 para essa reação. Se nós tivermos os valores do Kp, ou tiver que calcular o valor do Kp e temos o valor do Kc, nós vamos achar o valor do Kp se nós tivermos a constante, a temperatura e a reação, ok? Quando o valor de ΔN for igual a zero, quer dizer que o Kp é igual ao Kc, tá? E o ΔN eu já falei que é a diferença dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos do reagente. Grau de equilíbrio, nós vamos chamar de alfa. Alfa é grau de equilíbrio. Indica a relação entre a quantidade de matéria, ou seja, número de mol, que reage até que o sistema atinja o equilíbrio. E aí nós vamos chamar de NR, sistema com equilíbrio atingido, número de mol no equilíbrio, e a quantidade de mol inicial. Então, o alfa vai ser o número de mol no equilíbrio dividido pelo número de mol inicial, tá? Então, se nós tivermos algum cálculo para fazer, nós vamos calcular o grau de equilíbrio dessa forma. O grau de ionização é expresso em porcentagem e nunca é 100%, tá? Então, o grau de ionização, que é o alfa, né, é expresso em porcentagem. É influenciado pela temperatura e pela diluição da solução, ok? Então, para essa aula era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e nós continuamos o equilíbrio químico na próxima aula. Um abraço, fica com Deus e até a próxima!